seja bem-vindo ao Conecta Jornalista. E hoje nós vamos entrevistar Verônica Machado, ela que é jornalista e é idealizadora do projeto Realize Jornalista 3.0. Então, acompanhe com a gente. Olá! Oi, Verônica. Nós admiramos seu trabalho, nós acompanhamos e, você tem ajudado pessoas, né? Tanto profissionais já que trabalham há tanto tempo na área, quanto recém-formados. Nós duas, a gente está concluindo agora a faculdade e a gente está meio que procurando, né? Em que área a gente se especializa, o que a gente vai fazer. E, lendo o teu trabalho, a gente vê que a gente pode empreender, né? A gente pode criar o nosso próprio negócio no jornalismo. Esse seu trabalho é muito importante e pode nos dar um norte, como também ao pessoal que está assistindo em casa, né? Então, acho que podemos começar. Então, Verônica, algum tempo atrás, a gente nem poderia imaginar que seria possível a entrevista que não fosse pessoalmente, através de um computador, de uma máquina, via Skype. Na sua opinião, o que está mudando, o jornalismo ou o profissional jornalista? Eu acho que é muito mais o profissional, mas o jornalismo ele muda com o profissional também, né? É uma coisa que leva a outra, porque o mundo está mudando e o mundo exige que nós tenhamos outras habilidades, principalmente em novas formas de comunicação. Se nós temos outras formas de nos comunicar, por que não usar? E aí o jornalista se adapta a isso, não é? A gente não sabe onde a gente vai parar. Num destino, num caminho. A gente só sabe que a gente precisa se adaptar ao que a gente vive hoje. O jornalismo em si, ele não muda. O que muda é o modelo de negócio com que esse jornalismo é rentável, ganha dinheiro, e os formatos de comunicação de informação. Então, acredito que o que muda é o mundo, o contexto e as possibilidades que o jornalista tem. Hoje nós estamos lidando com muitas pessoas produzindo conteúdos no YouTube e em blogs. E como profissional jornalista pode fazer para se sobressair na internet em meio a tantas pessoas nesse mundo digital? Essa é uma pergunta ótima, porque eu tenho refletido sobre isso há alguns anos. E eu só posso responder pela minha experiência. Não existe uma verdade absoluta, né? Mas na internet, quando você tem um público segmentado e oferece para aquele público as informações que ele precisa por meio de um projeto, de um blog, de um canal, de um podcast, de um formato para chegar essa informação até ele, então eu acho que ele ganha destaque, porque ele não está mais atrás de uma marca, atrás de um veículo. Ele está colocando a bunda na janela, como eu costumo dizer. Ele está colocando a cara dele ali. E olha, confie em mim. Eu estou trazendo para você informações relevantes. E o jornalista, ele tem uma vantagem muito grande nessa história, que ele não precisa ser um especialista, mas ele precisa correr atrás dos especialistas para passar a informação, do mesmo jeito que a gente fazia no jornal impresso. Só que, como é que ele pode fazer isso no canal? Poxa, ele pode entrevistar um especialista, ele pode ir atrás de uma pesquisa, ele pode falar com uma pessoa que passou por um determinado problema de saúde, ele continua fazendo jornalismo. Só que com um público dessa vez nichado, segmentado e explorando todas as possibilidades de informação. O mais legal disso é a reflexão de como eu posso resolver o problema do meu público? Porque a gente não pode ser, nós como jornalistas, apenas mais um intermediário do fato. Que é ir lá, aconteceu um acidente na minha rua. E aí eu fiquei sabendo daquele acidente, apurei e vou repassar para as outras pessoas. Isso é um intermediador. E as profissões que intermediam estão em crise. O jornalismo, as cooperativas de táxi, as agências de viagem, porque as pessoas estão conseguindo fazer isso. O meu vizinho vai lá e fala sobre o acidente que aconteceu e filma e grava e reporta muito melhor às vezes do que eu. Então, qual é esse diferencial? Poxa, ele precisa ser bom,
A gente não tem mais espaço para profissional morno no mercado. As pessoas mornas, elas não fazem nada. Elas paralisam. E esse é o problema. Então você tem que segmentar um público e atrair esse público para você. Verônica, e qual é o perfil atual do jornalista do novo milênio? O perfil desse profissional é um profissional que está mais preocupado com o caminho e não com o destino. Ele não tem mais essa aspiração de ser o editor-chefe do jornal. Não, ele quer ajudar o máximo de pessoas possível. E ele consegue fazer isso na internet. Ele está muito mais preocupado em realmente ajudar o leitor do que subir de cargo numa empresa. É um profissional que está realmente preocupado com a felicidade do outro, com melhorar o mundo. Eu sou muito otimista em relação a isso. Porque eu vejo pessoas jovens preocupadas com isso. Envolvidas com atividades sociais, o que a gente pode mudar, quais aplicativos a gente pode fazer para melhorar a vida dessas pessoas. E a geração anterior à minha estava muito mais preocupada em o que eu tenho que fazer para ser o editor. E eu acho que esse perfil é o perfil de uma pessoa que tem mais coragem, uma pessoa que tem mais coragem de arriscar, uma pessoa que tem menos medo de errar, porque o medo existe, mas é uma pessoa que enfrenta mesmo assim o medo e faz o que precisa ser feito. E então, assim, quanto mais eu souber, melhor, sabe? A habilidade hoje é muito mais importante do que o título. Não, eu não estou dizendo que é para vocês deixarem a faculdade, nada disso. Estou falando que é importante sim, eu também me formei sim, foi super importante eu ter feito a faculdade, foi super importante eu ter a minha experiência como repórter num jornal de redação mesmo, jornal impresso, mas super importante para eu chegar onde eu estou hoje, inclusive, né? Mas com uma cabeça do seguinte, eu tenho que aprender marketing, eu tenho que aprender publicidade, eu tenho que aprender como vender. E qual o perfil desse profissional que deseja empreender na internet? São muitos desafios, não dá para dizer um, porque é muito difícil. Não é algo fácil, não. É muito mais fácil você trabalhar para alguém, é muito mais fácil você estar numa redação recebendo seu salário e recebendo as demandas do que você precisa fazer. Agora é super difícil você ter que ser seu chefe. E então, assim, tem vários desafios. Tem os desafios das batalhas mentais que você tem que viver todos os dias, que é, será que eu continuo isso? Será que eu não continuo isso? Se eu não fizer isso, eu não vou ganhar o pão, o dinheiro. São tantos desafios de habilidades. Poxa, desafio de contas. Tem jornalista que foge de Excel, de planilha, de controle financeiro. É outro desafio. Desafio de ter que lidar com vendas. E nunca pensou que tinha que lidar com vendas. O jornalista tem uma imensa dificuldade de vender o próprio trabalho. É outro desafio. Cara, parece algo pecaminoso o jornalista que tenta vender alguma coisa dele. Parece algo sujo. Então, assim, são muitos desafios pela frente. Não dá nem para dizer o principal. Se eu fosse dizer, talvez, linkar em prioridades, eu acho que o principal é sair da inércia. É deixar de ser morno. Verônica, muita coisa que você falou agora tem a ver com o perfil do jornalista 3.0, que você tem como projeto, né? Explica pra gente como é esse jornalista. Então, o jornalista 3.0, ele não é que ele mata o jornalista 2.0 ou 1.0. Na verdade, ele é evolução. E evolução é você pegar o melhor do passado, não é isso? Então, o jornalista 1.0, que eu costumo dizer, é aquele jornalista super fera, assim, que escreve romances, que escreve perfis incríveis, que prima pela qualidade, que dificilmente sai do jornal cedo, assim, sabe? Foram os meus mestres, foi quem me ensinou jornalismo. E eu não estou dizendo em nenhum momento que eles são ruins, eles são ótimos, eles são fodas, eles são maravilhosos. Em seguida veio uma outra geração, uma geração em que entende de internet, mas está com a cabeça em, beleza, eu quero ser o editor ainda. Então, ele vai lá entrevistar pelo WhatsApp, ele vai usar o Skype, ele vai estar nas redes sociais,
mas ele não tem consciência de que pode fazer o próprio projeto, de que pode fazer um nome sem ser atrás de um jornal. Mas ele tem uma super característica boa, que é admirar e usar a tecnologia ao favor do seu trabalho. O jornalista 3.0, a ideia é que ele pegue o melhor do primeiro e do segundo, que é trabalhar a qualidade, se esforçar em servir o leitor, as pessoas, da melhor forma possível, que é a característica do jornalista 1.0, com a característica dos 2.0, que é eu vou fazer tudo isso usando a internet e as tecnologias, todas as tecnologias, a meu favor. Porque agora, o jornalista 3.0, ele tem consciência de que ele não precisa estar dentro de uma parede, 4 paredes, para fazer jornalismo, dentro de uma redação, dentro de uma assessoria. O jornalismo, a ferramenta dele está dentro do bolso, no celular. Então, Verônica, para finalizar a nossa entrevista, a gente quer que você dê algumas dicas para o profissional, para o estudante que está saindo agora da faculdade, está indo para o mercado e tem medo de empreender. Para nós e essas pessoas, né, tomar coragem, tomar um fôlego e tomar um rumo na vida, né? Criar nosso próprio negócio. Primeira dica, e talvez a mais importante, é tentar entender qual é o seu propósito. Não é qual é o seu propósito profissional, eu não estou falando disso. Eu estou falando qual é o seu propósito de existir. De repente, o seu propósito é alegrar as pessoas fazendo doces em casa. E não tem o menor problema com isso. De repente, o seu propósito é encantar as pessoas com uma telenovela com notícias. Sei lá. Qual é o seu propósito? É ajudar as pessoas a quê? Eu quero ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes, eu quero ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras, eu quero ajudar as pessoas a quê? Qual é o meu propósito, Verônica? Meu propósito é ajudar as pessoas, qualquer pessoa, dentro das minhas habilidades, com liberdade financeira, espacial e temporal. Como assim? Bom, eu estou disposta a ajudar qualquer pessoa, um mendigo que bata na minha porta, vocês, um aluno, a minha mãe, a minha avó, dentro das minhas habilidades, desde que eu tenha liberdade espacial, ou seja, eu posso estar de qualquer lugar do mundo, como eu estou fazendo aqui com vocês. Liberdade temporal, ou seja, eu faço os meus horários. E liberdade financeira, eu faço dinheiro, eu não ganho dinheiro. Então, assim, se tiver dentro dessas liberdades, tô dentro. E você precisar de mim e eu puder te ajudar, eu farei. Porque isso é o propósito da Verônica e não o propósito profissional. Então, a primeira dica é pensar qual é o seu propósito na vida. E não se preocupa, isso pode mudar ao longo do caminho, não é uma coisa firme. A segunda dica é sair da inércia. Cadê seu projeto? O que você está fazendo? Cadê seu portal? Vai estar no ar? Quando esse portal? Tem datas? Quero certinho. Vamos, o que vocês estão fazendo? Já fizeram um vídeo para anunciar que o portal vai existir? Ele pode nem existir, mas você já tem que avisar para as pessoas, criar com as pessoas, construir com as pessoas a atmosfera de que ele vai existir e que vai ser para essas pessoas. Você não tem que criar o projeto e fazer com que as pessoas engulam ele quando ele estiver pronto. Você tem que criar o projeto com as pessoas. Desde o nome. Gente, olha aqui, enquete do nome. O que vocês acham? Olha só, o projeto é esse. Sem medo daquela frescura de que vão roubar a minha ideia. Isso não existe. É tipo, gente, estou com essa ideia aqui. O que vocês acham? O importante é que você leve para as pessoas para colher o feedback. Mesmo sem o projeto estar pronto. Olha que louco. Então é sair da inércia. A segunda dica. E a terceira dica é: o medo vai existir. O medo de fracassar, o medo de errar, o medo de nunca mais ser contratado. Eu tinha isso. Nossa, se eu errar nesse projeto, ninguém vai me contratar, o mercado vai fechar as portas para mim. Isso não existe. É um mito. É um mito, porque você pode fazer uma coisa, qualquer coisa na internet que você ainda vai ser valorizado por aquilo.
Então, a terceira dica é enfrentar o medo e saber que você vai errar. E vai errar muito pelo caminho e a vida toda. Então, são 3 dicas. Ter um propósito, sair da inércia e montar um projeto e admitir que você vai errar pro resto da vida, que nunca vai ser perfeito. Verônica, nós queremos te agradecer pela força que você nos deu, né? Tudo que você falou, nós vamos levar para a vida e estamos também tentando ajudar outras pessoas com esse nosso projeto, né, Camila? Sim, verdade. Ajudar as pessoas, como a Rose disse, tem que estar sempre em primeiro lugar. Porque é daí que o dinheiro vem também. Quando você realmente resolve o problema de alguém que tem problema. Então é isso, gente. Beijo!